Olá, boa noite. Estamos nos preparando para a rodada 25 do Campeonato Brasileiro aí, com alguns jogos que não mudam a liderança. Não muda porque o São Paulo assumiu uma posição muito boa, 7 pontos à frente do vice-líder, Atlético Mineiro, 8 atrás do Flamengo. Né? O Flamengo tem um jogo a menos do que o Galo aí. E o São Paulo também. Né? Não, São Paulo não. São Paulo não tem mais. O Flamengo é que tem menos desses três aí. E o São Paulo vai tentar pelo menos manter essa vantagem, essa dianteira que ele adquiriu ao longo da rodada, porque na rodada seguinte ele vai encontrar o Atlético Mineiro. Então é um jogo decisivo para ele e para o Galo também, né? Que pode decidir até o campeonato, encaminhar aí. E o São Paulo tem um trunfo nessa. Não bastasse a pontuação larga que ele adquiriu e o bom futebol que ele tem jogado, ele tem um trunfo extra, que ele vai ser o último do trio aí, ele, Flamengo e Atlético, a entrar em campo. Ele já vai entrar em campo sabendo dos resultados dos seus concorrentes. O Atlético Mineiro no sábado e o Flamengo no domingo. E outro trunfo também é que com a vitória, a goleada sobre o Botafogo por 4-0 no meio da semana, pagando o jogo atrasado dele, ele aumentou as probabilidades de ser campeão, segundo os institutos que calculam isso aí. Para o Infobola ele chegou a 72%, para o chance de gol a 70%, o Infobola gaúcho, para o Paulista chance de gol 79,4%, e para o Mineiro, Departamento de Matemática do UFMG, 68,2. Então a chance dele está muito grande. São Paulo, se fizer a lição de casa direitinho, está caminhando seriamente para o seu 7º título brasileiro, né? Não é isso? 7º título brasileiro, né? Beleza, hein? A campanha do São Paulo espetacular aí, né? Eu vou ler a rodada aos pouquinhos aqui para vocês, e destrinchando aqui. 17 horas de sábado, ela começa com Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. É um jogo chave para os dois, principalmente no caso do título aí para o Atlético Mineiro, porque ele vem de um empate em casa com o Internacional, ainda está em segundo lugar, mas pega um adversário que está em 12º e ainda ameaçado pelo rebaixamento. O Atlético está naquela zona ali, no limite da confusão, uma campanha decepcionante para o potencial da sua equipe, para os jogadores que tem, e vai jogar em casa, na Arena da Baixada, onde dificilmente é batido, então é a chance que ele tem aí de tentar pegar um adversário poderoso e que lhe dê moral para a reta final aí do campeonato. É um jogo difícil para o Galo também, porque ele não costuma se dar bem com o Atlético Paranaense. Ele perdeu 2 ou 3 semanas, um jogo atrasado do primeiro turno, foi no Mineirão, o Furacão foi lá e ganhou de 2-0 no Mineirão. Também ele costuma ganhar do Atlético de Independência, é o único time de fora de Belo Horizonte que ganhou 3 vezes do Atlético de Independência. E esse ano já ganhou no Mineirão. Então o Atlético Mineiro que se cuide, porque se ele deixar ponto aí, o São Paulo vai ficar com a faca e o queijo e permite o Flamengo, inclusive, ultrapassar o Galo. Né? No mesmo horário, Bragantino e Fortaleza. Um jogo da turma lá de baixo, o Bragantino 14º, o Fortaleza 10º. Né? O Fortaleza fazendo uma campanha digna, mas no limite também ali. Começou a cair um pouquinho de rendimento depois da série do Rogério Ceni, e o Bragantino não consegue arrancar. Ele costuma obter uma grande vitória, ganha do Botafogo fora de casa, goleia o Bahia, de repente para no jogo seguinte, tropeça. É um jogo que ele vai jogar em casa. Ele tem uma chance aí de ganhar do adversário, que é um adversário direto, na luta dele para poder se manter ali na primeira divisão. Então é um jogo chave para ele também. Às 19 horas, Internacional e Botafogo. Se o Internacional precisava de uma chance boa para sair de romper a invencibilidade, uma falta de um jejum de 7 jogos, 7 rodadas, é esse. Vem de 2 bons resultados. Um bom resultado empatando com o Atlético Mineiro no Mineirão por 2-2 no domingo passado. E na Libertadores, embora tenha sido eliminado nos pênaltis, ele ganhou do Boca Juniors na Bombonera com bom futebol e atacando, coisa que ele não fez no Mineirão. No Mineirão ele contra-atacou, na Bombonera ele atacou e ganhou o jogo. E poderia até ter ampliado. Por azar, por infelicidade, perdeu nos pênaltis. Né? O Internacional ainda em sexto, precisa melhor recuperar no Brasileiro, enquanto o Botafogo, 19º, pela primeira vez será dirigido pelo Eduardo Barroca, não sei se isso é reforço ou não, por melhor que seja o Eduardo Barroca, o time está entregue, é um time meio com a crista baixa, moral baixo. É um desespero aí. É difícil o Botafogo, com 3 vitórias, almejar alguma coisa, além de tentar se safar do rebaixamento, que parece cada vez mais iminente. Né? No mesmo horário, 19 horas, Palmeiras e Bahia. O Palmeiras 7º, Bahia 13º, o Palmeiras com favoritismo, jogando no Allianz Parque aí, tentando de se desvencilhar e ainda se aproximar de novo da turma da frente. O empate com o Santos na última rodada custou ele um pouco de
de espaço aí, né? Um pouco de gás aí nessa luta, que ele ainda sonha brigar mais em cima no campeonato, e ele precisa ganhar. Ele precisa ganhar de um time que também precisa ganhar para se justificar. O Bahia acaba de perder em casa para o Defensa e Justiça pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, vai jogar na Argentina com um resultado muito adverso, não engrena sob a direção do Mano Menezes, está mal no Brasileiro e também na briga do limite ali, no limite ali da briga do rebaixamento. Às 21 horas, o Goiás, 20º, virtualmente rebaixado, vem de uma vitória sobre o Atlético Goianiense pela satisfação de ganhar do arquirrival local ali, mas contra o Grêmio, invicto a 16 jogos, quarto colocado, e tentando brigar mais em cima, tentando se juntar à turma de cima. Dependendo dos resultados da rodada, ele pode terminar vice-líder. É difícil que isso aconteça, mas pode ser essa chance, ou pelo menos igual o segundo nas pontuação ali, não no número de vitórias, que o Atlético tem mais vitórias do que ele, mas pode encostar ali, empatar o número de pontos ali, alcançar o que já será um feito. O Grêmio, mesmo jogando em Goiânia, é favorito. Ceará e Atlético Goianiense também no mesmo horário. O Ceará, nono colocado, o Atlético Goianiense, 14º. O Atlético Goianiense começa a ficar, na tabela, ficar aos pouquinhos, ainda que não seja no desespero, mas está no limite. E o Ceará está um pouco acima do limite, fazendo uma campanha digna e jogando em casa com favoritismo aí para poder conquistar essa vitória. No domingo, um jogo apenas de 16 horas, Flamengo e Santos. Um jogo chave, campeão e vice do ano passado, né? Com sob outras direções, né? O Flamengo precisando se justificar, só tem o brasileiro para jogar, vem de uma vitória inconvincente sobre o Botafogo, ganhando por 1-0, jogando mal, né? Então ele precisa ganhar, porque está em terceiro lugar, com um ponto atrás do Atlético, que é o segundo, com um jogo a menos. É a chance dele aí tentar puxar a perna do Galo aí, tentar, e não deixar o São Paulo escapar mais, porque se o São Paulo ganhar e o Flamengo não, aí a vaca está indo pro brejo em termos de Flamengo, do potencial que o time tem, com os jogadores, com o elenco que tem, que montou, se reforçou em relação ao ano passado e já foi eliminado das outras competições de mata-mata, né, Copa do Brasil e Libertadores. E o Santos vem de um bom resultado, por pouco não ganhou do Grêmio no Sul, na Arena Grêmio, pela Libertadores, levou um gol no último minuto dos acréscimos, VAR, pênalti, o Diego Souza empatou, mas com bom futebol, sem o Soteldo, coitado, com Covid-19, isso é um desfalque tanto, mas o Grêmio conseguiu jogar bem mesmo sem ele, porque o Marinho está sobrando. Então é um perigo para o Flamengo. O Grêmio, o Santos tem um contra-ataque poderosíssimo. Se o Flamengo tem uma defesa frágil, o Santos tem um contra-ataque dos melhores do Brasil. Então é um jogo complicado para o Flamengo aí. Ele precisa vencer esse jogo, é chave para ele. Né? 18h15, Corinthians e São Paulo é um jogo que todo mundo vai estar de olho. O São Paulo já vai entrar em campo sabendo dos resultados do Atlético Mineiro e do Flamengo. Está jogando bem, mas tem algumas coisas contra ele. É um clássico, tem uma tradição. O Corinthians precisa se afirmar, precisa se justificar. É um jogo bom para isso. E o jogo é na Neoquímica Arena, onde, com outros nomes, né, ou sem falta de nome, com falta de nome, né, Itaquerão, sei lá, o São Paulo jamais venceu. Ele vai ter que quebrar esse tabu para manter pelo menos a dianteira que tem de 7 pontos sobre o vice-líder. Ele vai ter que quebrar um tabu, ganhar do Corinthians na Neoquímica. Por ser um clássico, pela tradição do Corinthians ali, é complicado, mas o São Paulo, pelo futebol, tem boa chance. É o que está jogando melhor no momento aí no Brasil. Sport e Coritiba, também às 18h15. O Sport 16º, brigando para não cair, no limite, caiu, despencou, já passou o efeito Jair Ventura ali, não consegue mais se segurar, não consegue. E o Coritiba é outro, também, 18º, se ganhar não alcança o adversário, não sai da zona de rebaixamento. Dois times condenados ali. O Sport ainda está, no momento, uma posição acima da zona de rebaixamento. O Coritiba está enterrado nela. É um jogo difícil para o agnóstico aí, mas o Sport jogando em casa tem a chance de uma vitória. E 20h30, encerrando a rodada, Vasco e Fluminense. Mando do Vasco, mas o Fluminense jogando melhor. O Vasco está desencontrado, zona de rebaixamento, vem de uma série de derrotas acachapantes, 2 goleadas, né, goleada pela Sul-Americana, com a Defensa de Justiça, né, perdeu para o Ceará, perdeu do Defensa de Justiça, foi eliminado na Sul-Americana, goleado também para o São Paulo. É um time que vem mal, o Ricardo Sapinto já perdeu o comando do grupo, o grupo está desgraçado. O Fluminense está muito bem, mas o técnico foi embora, o Daí Helman. Como se comportará o time sem ele, que faz um bom trabalho, consegue tirar muito desse time aí, em 6º lugar, né, contra o Vasco, que é o 17º. O Fluminense fazendo uma campanha digna,
mas perdeu um dos seus esteios aí, né? Como se comportará sob a direção do Marcão. Vamos aguardar aí, ver como é que vai ser. Essa é a rodada, todo mundo atrás do São Paulo com a vantagem da pontuação, de saber o resultado dos adversários e das probabilidades que lhe dão cada vez mais proximidade dessa taça sonhada aí. É isso aí, meus amigos, fique com a gente, aquele abraço.